Vamos virar a ampulheta. Imagine descobrir que o dia da sua morte já foi decidido, não por um médico, não por um rei, nem mesmo por Zeus. Segundo os antigos gregos, no instante em que você nascia, três figuras silenciosas já conheciam exatamente quanto tempo você viveria. Elas não precisavam fazer previsões, porque eram elas próprias que decidiam o destino de todos os seres humanos. E o mais assustador é que nem os deuses podiam mudar suas decisões. Para entender essa história, precisamos voltar a uma época em que o destino não era apenas uma ideia filosófica, era uma força viva, respeitada até pelos habitantes do Olimpo. Os gregos acreditavam que cada vida era como um fio invisível. No momento do nascimento, esse fio começava a existir. Enquanto permanecesse inteiro, a pessoa continuaria vivendo. Mas, quando chegasse o momento determinado, ele seria cortado para sempre. As responsáveis por esse trabalho eram conhecidas como as moiras. Cloto, Láquesis, Atropos. Seus nomes talvez não sejam tão famosos quanto Zeus ou Atena, mas poucas divindades possuíam tanto poder quanto elas. Imagine entrar em uma enorme sala silenciosa, iluminada apenas pela luz de uma fogueira. No centro do ambiente, três mulheres trabalham sem descanso. A primeira segura um fuso e transforma lã em um fio delicado. É Cloto, aquela que inicia cada vida. Ao seu lado está Láquesis, observando cuidadosamente o comprimento daquele fio, medindo cada momento, cada escolha e cada oportunidade que aquela pessoa terá ao longo da existência. Por fim, um pouco mais distante está Atropos. Em suas mãos existe apenas uma tesoura. Ela nunca sorri, nunca demonstra pressa, apenas espera, porque sabe que, mais cedo ou mais tarde, todos os fios chegarão ao fim. É curioso perceber como essa imagem atravessou mais de 2000 anos. Ainda hoje, usamos expressões como o fio da vida ou o destino foi traçado, sem imaginar que muitas delas nasceram justamente dessas antigas histórias gregas. Mas existe um detalhe que torna esse mito ainda mais fascinante. Nem Zeus podia obrigar as moiras a mudar uma decisão. O rei do Olimpo governava os céus, comandava tempestades e lançava raios capazes de destruir cidades inteiras. Ainda assim, quando o assunto era destino, até ele precisava aceitar aquilo que as moiras haviam determinado. Os próprios deuses estavam presos ao tempo. Essa ideia aparece diversas vezes na mitologia grega. Em algumas histórias, Zeus conhece o futuro de certos heróis, mas não consegue impedir que o destino siga exatamente o caminho previsto. É como se existisse uma força ainda mais antiga do que os próprios deuses. E talvez fosse exatamente essa a intenção dos gregos: mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, está acima do destino. Mas isso levanta uma pergunta interessante. Se tudo já estava decidido, por que as pessoas ainda faziam escolhas? Os gregos não acreditavam que os seres humanos fossem simples marionetes. Pelo contrário, eles imaginavam que cada pessoa continuava livre para agir, amar, lutar, errar e aprender. O que as moiras determinavam não era cada pequeno detalhe da vida, mas o momento em que aquela história chegaria ao fim. É uma diferença sutil. Você escolhe como caminhar, mas talvez não escolha onde a estrada termina. Essa ideia aparece em muitos dos grandes heróis da mitologia. Aquiles, por exemplo, sabia que possuía dois caminhos. Poderia viver uma vida longa e tranquila, sendo praticamente esquecido pela história, ou morrer jovem na guerra de Troia e tornar-se eterno através de suas conquistas. Ele escolheu a segunda opção.
O destino dizia respeito ao fim, mas o significado da jornada continuava dependendo dele. Enquanto isso, as moiras permaneciam trabalhando em silêncio, invisíveis aos olhos dos homens. Todos os dias novos fios eram tecidos, todos os dias outros eram cortados. Reis, camponeses, heróis, escravizados, filósofos. Nenhuma pessoa recebia tratamento diferente. Diante do destino, todos eram iguais. Talvez seja justamente por isso que essas figuras inspiravam tanto respeito. Elas não julgavam quem era bom ou mau. Não aceitavam presentes, promessas ou pedidos desesperados. Apenas cumpriam aquilo que deveria acontecer. Com o passar dos séculos, diferentes culturas criaram personagens semelhantes. Os romanos chamavam essas entidades de parcas. Os povos nórdicos acreditavam nas nornas. Em muitas tradições antigas encontramos mulheres responsáveis por tecer ou registrar o destino dos seres humanos. É como se diferentes civilizações, vivendo em lugares completamente distintos, tivessem chegado à mesma pergunta: será que nossa vida já possui um final escrito? Ainda hoje a ciência não consegue responder essa questão, mas a psicologia, a filosofia e até a física continuam debatendo temas parecidos. Existe livre-arbítrio? Nossas decisões realmente são livres? Ou apenas seguimos caminhos determinados por fatores que nem percebemos? É curioso pensar que perguntas feitas há mais de 2000 anos continuam ocupando a mente das pessoas até hoje. Talvez essa seja a verdadeira força da mitologia. Ela nunca tentou apenas explicar o mundo, tentou explicar as pessoas. No fim, pouco importa se as moiras realmente existiram. O que importa é que elas representam algo que todos nós enfrentamos: o tempo. Não importa quem você seja, não importa quanto poder tenha, o relógio continua avançando, a areia continua caindo, e talvez a maior sabedoria dos antigos gregos fosse justamente entender que não controlamos quanto tempo teremos. Controlamos apenas o que faremos com o tempo que nos foi dado. Talvez seja essa a verdadeira mensagem escondida por trás das 3 tecelãs do destino. Não viver com medo do fim, mas viver de uma forma que faça cada fio valer a pena. A areia da ampulheta continua caindo e, na próxima viagem, vamos atravessar um rio que nenhum mortal gostaria de conhecer. Segundo os gregos, depois da morte existia um lugar governado por Hades, onde um velho barqueiro aguardava silenciosamente por aqueles que carregavam uma única moeda. Sem ela, você jamais atravessaria o rio Estige. Até a próxima viagem.